Olá a todos. Nesse momento, estamos apresentando a etapa 5 do programa As Letras Falam, Metodologia para a Alfabetização. A denominação desta etapa é Complicando a Escrita. E até parece que a escrita já não é complicada, mas nós estamos nos propondo a complicar um pouquinho mais. Mas vocês vão me perguntar, mas Jaime, para que complicar? Na realidade, é uma complicação que descomplica. Sabe por que descomplica? Porque um dos conhecimentos fundamentais que a criançada deve ter é o domínio da sílaba, dos padrões silábicos, de modo que elas possam pensar as palavras divididas em sílabas e já saber como montam aquelas sílabas, transformando em letras, se elas estiverem escrevendo. E o inverso também, se elas estiverem lendo, serem capazes de pegar uma palavra inteira e já botar o olho em parte por parte, e essa parte por parte nós chamamos de sílabas. E essas sílabas se convertem em sons. E como nós já reforçamos isso nos vídeos anteriores, é fundamental, essa habilidade é fundamental para quê? Para ganhar fluência. Ué, mas para que ganhar fluência? Porque ganhando fluência facilita a compreensão, facilita a precisão, facilita a prosódia e reforçando. Quem se beneficia exatamente desses fatos é o entendimento, é a compreensão leitora, que é o que nós temos como objetivo. Qual é o nosso objetivo? Preparar a criança para compreender textos. E, é claro, aí uma variedade de gêneros textuais, aqueles que são mais frequentes, os mais adequados para cada etapa da escolaridade. Então, nesta etapa, estaremos apresentando sílabas que fogem daquele padrão consoante-vogal, que nós já trabalhamos na etapa 4, nós consolidamos na etapa 4 esse padrão consoante-vogal. Agora chegou a hora de complicar um pouco mais, apresentando sílabas, por exemplo, com o padrão consoante, consoante-vogal, consoante-vogal, vogal, consoante, de modo que a criança esteja preparada para, olhando um texto, olhando um escrito, querendo ler um livrinho, qualquer que seja o livro, o material que ela tem em mãos, ela tenha condições mínimas satisfatórias que lhe deem competência para se atrever e para se sentir segura e para desbravar. É claro que nessas etapas iniciais da alfabetização, as crianças precisam de assistência contínua de alguém, de um leitor experiente, porque a todo momento elas irão encontrar construções silábicas desconhecidas, ou construções de palavras desconhecidas, ou palavras irregulares, que só a correspondência letra-som não dá conta. Por quê? Porque a palavra é irregular e precisa de uma ajuda para resolver. Mas, de qualquer forma, o que nós queremos é preparar a criança para a autonomia, para a independência cada vez maior, que ela realmente ganhe uma condição bastante favorável para se sentir confortável, para se sentir interessada em fazer a leitura do mundo e também a escrita do mundo. Então vamos lá, convido vocês para conhecerem algumas das atividades que nós desenvolvemos nesta etapa da alfabetização. Vamos lá. Relembrando, a denominação desta etapa é Complicando a Escrita. Então vamos lá conhecer algumas dessas atividades que nós estamos propondo. Vamos conhecer então algumas dessas atividades que são propostas para a etapa 5 da alfabetização. Nós podemos apresentar as sílabas que elas já dominam, por exemplo, ba, be, bi, bobo. Pronto, já trabalhamos até então desse tipo de sílaba regular. E começar a mostrar o que acontece quando nós inserimos uma letra a mais. Por exemplo, o que acontece se nós colocarmos a letra R no meio dessas sílabas que você já conhece? Como será a leitura? Preste atenção no som. Então, nós começamos a dar o padrão de leitura dessas sílabas. Como elas serão pronunciadas. Então, nós podemos pronunciar sem o R, com o R, para que a criança comece a compreender que transformação ocorreu dentro da sílaba. Então, aí nós geramos, por exemplo, o grupo bra, bre, bri, bro, bru. E aí vamos para palavras que são escritas com esses grupos, para que a criança comece a fazer leitura e também praticar a escrita. Nós trabalharemos com todas as consoantes que formam grupos consonantais, então são muitos grupos consonantais, e nós também iremos, além do R, apresentar os grupos consonantais com L, por exemplo. O que é que acontece com o ba, be, bi, bo, bu, se nós colocarmos um L entre ou no meio do
B e do A. Ali nós colocamos um L. Como é que vai ficar? Então vai ficar blá, blé, bli, bló, blu. E aí nós vamos repetir, porque é a repetição que garante o domínio, que garante a automatização, que garante a compreensão e a retenção desse conhecimento. E aí partimos para palavras que contêm esses grupos consonantais. E aí a leitura da palavra e também a escrita da palavra. Portanto, nós iremos trabalhar com todos os grupos consonantais, consoante, consoante, vogal. Então, fra, fre, fri, fro, fru, vra, vre, vri, vro, vru, plá, plé, pli, pló, plu, clá, clé, cli, cló, clu, todas as que se encaixam nesse modelo são trabalhadas. E nós temos também uma variação que é a vogal consoante. Então, ar, er, ir, or, ur. Nós temos, por exemplo, palavras como arma, erva, irmã. Então, nós temos vogal e consoante nestas sílabas. Nós podemos ter também esse tipo de estrutura acrescido de uma consoante, por exemplo, par, per, pir, por, pur, far, fer, fir, for, fur, bar, ber, bir, bor, bur. Então, nós iremos trabalhar com exemplos de palavras, ou com categorias de palavras que se encaixam nesse tipo de construção silábica, sempre levando a criança a compreender, a visualizar, a saber pronunciar o som da sílaba e começar a fazer leitura e escrita das palavras. Muito bem, vamos para outros exemplos. Então, aqui nós tivemos o ar, er, ir, or, ur. Aqui nós temos as, es, is, os, us, seguindo a mesma estrutura. Então, palavras com as, astro, por exemplo, palavras com consoante, vogal consoante, como mas, paz, então mastiga, pasta, toda essa variedade de construções. Estamos apresentando palavras que contêm essa estrutura silábica, reforçando com o objetivo de levar a criança a fazer leituras muito rápidas, identificação rápida, saber como pronuncia, saber nomear aquela sílaba e saber já escrever, ganhando todo o domínio motor, toda a memória ortográfica dessas palavras. Nós iremos também para o au, el, iu, ou, u, e aqui eu chamo a atenção para termos muito cuidado de não ortografar a fala. O que é ortografar a fala? É achar que a gente tem que pronunciar as palavras de acordo com as letras. Então, se está escrito A com L, eu tenho que falar al, el, il, ol, ul. Não, não temos que falar assim. Nós temos que falar da maneira que nós usualmente falamos, nos comunicamos naturalmente. Se nós vivemos numa região cuja pronúncia de palavras que são escritas com L é a própria consoante L, como acontece em regiões do Rio Grande do Sul, por exemplo, canal, papel. Aí pronto, aí nós articulamos de acordo com a pronúncia natural. Se nós articulamos al, quando a gente encontra essa construção, por exemplo, alta, calmo, se é assim que a gente naturalmente fala, tudo bem. Agora, se na região que a gente vive a pronúncia é al, alta, calmo, salto, papel, nós não iremos pronunciar papel, salto, alto, nós iremos pronunciar naturalmente e chamaremos a atenção da criança para o fato de que, embora a gente escreva com uma letra, que é a letra L, na hora que nós pronunciamos, na hora que nós falamos, esse L vira o som U, faz o som U. Isso é importante. Não vamos inventar uma língua que não existe, não vamos inventar uma articulação que não existe, não vamos inventar uma pronúncia que não existe. Sigam sempre os padrões da pronúncia natural da região que vocês vivem. E agora vamos para o an. Na realidade, quando nós falamos an, como em samba, em bu, ou, an, em, in, on, essas são as vogais nasais. No português, aqui para nós, quando nós pronunciamos a vogal nasal, an, em, in, on, é um fonema só, é uma vogal nasal. Porém, quando nós escrevemos, nós usamos duas letras. Uma dessas letras é consoante, pode ser o M e pode ser o N. Embora essas letras sejam da categoria consoante, elas não são pronunciadas como consoantes. Nós não falamos M, nem nem in, nem an. Por exemplo, se eu vou dizer ambos, eu não falo ambos. Se eu vou dizer samba, eu não falo samba.
ba. A gente fala samba. Fechamos a boca para a consoante que vem depois. Ambulância. Fechamos a boca assim para a letra que vem depois, para o som que vem depois. Então, muito cuidado, não é porque nós usamos duas letras que temos dois fonemas, temos um fonema. Na verdade, o M e o N, eles desempenham a função do tio como se fossem marcadores de nasalização. Então, é an, em, in, on, que pode ser escrito com M ou com N, de acordo com uma regra ortográfica que nós temos, que diz: você deve escolher se vai usar M ou N no final da sílaba, de acordo com a letra que vem depois. Se a letra que vem depois for o P ou a letra for o B, então nós usamos M. Daí que vem a regra. Antes de P e B, nós usamos M. E antes das demais consoantes, nós usamos N. Muito bem, a regra ortográfica diz respeito à ortografia. Então, muito cuidado para não confundir o marcador de nasalização com uma consoante. Então, se nós temos an, em, in, on, nós vamos usar M ou N de acordo com o que determina a ortografia e não de acordo com forçar uma pronúncia, dizendo, por exemplo, olha, samba, tampa, ou anda, canta. Não é assim que nós pronunciamos normalmente, naturalmente. Então, muito bem. Então, a regra é muito clara. Preste atenção na letra que vem depois. E não é preste atenção na sua boca. Preste atenção na letra que vem depois, que vai facilitar muito o aprendizado da criança, porque ela vai pensar com o recurso da ortografia e não com o recurso da fala, que no caso aí a fala não corresponde exatamente ao conjunto das letras que estão presentes. E aí vai, então vamos trabalhar todo o grupo de an, em, in, on, exemplos de palavras que contêm an, em, in, on, com M, e vamos também trabalhar o an, em, in, on, com N, mostrando para a criança que o som é o mesmo, porém o modo de escrever é diferente. E como é que nós vamos poder, já numa etapa bastante inicial da alfabetização, mostrar para a criança esse fato? Porque é muito comum a turminha fazer uma troca muito grande, muito intensa do M pelo N. Também é muito comum nós ouvirmos, não, é porque essa é uma regra complexa, vamos deixar para um estágio mais avançado, ou vamos deixar que a criança construa sua hipótese ortográfica a partir da observação espontânea, natural, aí ela vai construir a hipótese, vai entrar em conflito. Eu diria, quanto mais cedo nós chamarmos, montarmos situações e chamem a atenção da criança para estes fatos ortográficos que são de altíssima frequência em nossa língua, mais cedo nós colheremos ótimos frutos, ou seja, uma boa escrita, uma boa ortografia. Então, nós podemos já, né, nessa etapa aí de consolidação da alfabetização propriamente dita, colocar grupos de palavras, como vocês estão vendo aqui, por exemplo, na forma de uma tabela, olha, rampa, limpa, tempo, bomba, samba, tumba, que mostra duas colunas coloridas, chamando a atenção para o fato de que nessas palavras sempre o M vem antes do P ou o M vem antes do B. Então, até visualmente, essa distribuição, esse uso das palavras, podem nos ajudar a criança a compreender uma regularidade. Tanto é que nós podemos perguntar para ela: o que você descobriu aí? O que acontece depois? O que você descobriu aí? Que letras você está observando que vem depois do M? Ah, eu vejo que sempre vem o P e o B. E você está vendo alguma outra consoante? Não. Então, tem uma regra. Que regra será essa? Como é que nós podemos dizer essa regra para explicar para alguém como é que nós vamos escrever? Se nós vamos usar a letra M ou a letra N. E nós podemos trabalhar ao mesmo tempo com outros grupos de palavras que aparece o N. E o que é que vem depois do N? Então, nós vamos jogar com essas palavras para que as crianças, elas mesmas, possam construir ou derivar uma regra. Como eu disse para vocês, nós trabalhamos de uma forma muito ativa, de modo que a criança se torne alguém que reflete sobre o objeto de conhecimento, que é a língua, faça isso com frequência, com regularidade, com sistematicidade, de uma maneira consciente e explícita,
e seja colocada numa situação problema, na qual ela vai buscar a solução. No caso, a solução é ela compreender quais as relações do M com as consoantes, quais as relações do N com as consoantes e quais são essas consoantes, de modo que ela decida ou saiba decidir quando vai usar uma letra ou outra. Como ficou claro, o objetivo da etapa 5, complicando a escrita, na realidade, é uma proposta, como eu salientei, de descomplicar a escrita, na medida que, quando nós compreendemos alguma coisa, aquilo que poderia parecer ou ser complicado se descomplica. Então, o trabalho com as sílabas, com a diversidade silábica, e aqui eu dei alguns exemplos, porque na prática leitora, que a gente pretende que a criança vá desenvolvendo e nas suas práticas de escrita, aparecerão outras construções silábicas que serão explicadas progressivamente, que serão apresentadas e trabalhadas progressivamente. O que nós queremos é que a criança ganhe cada vez mais o domínio básico, que ela possa se tornar alguém interessada e se sentindo capaz, competente para explorar os textos, para tentar fazer leituras, para sair escrevendo, que ela saiba elaborar perguntas, que ela saiba imaginar uma palavra e perguntar, mas como é que eu escrevo tal palavra? Que ela saiba identificar esses pontos de conflito. Esse é o objetivo, porque é na medida que a criança começa a levantar dúvidas, levantar perguntas, que ela começa a se apropriar de uma maneira muito mais intensa do sistema alfabético de escrita. Essa, então, é a etapa 5, com seus objetivos, e agora vamos nos preparar para a última etapa do programa, que será apresentado em nosso próximo. Até lá, aguardo vocês.